E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper. Desculpa a brincadeira, mas eu percebi que já que vocês não veem os vídeos até o final, então eu vou trazer o final do vídeo até vocês. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, comenta aí, porque se você é brasileiro patriota de verdade, você comenta antes de assistir o vídeo e de saber do que eu tô falando, já mete o seu like, critica, dá dislike e vambora. O lance é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo meio que para completar um pouco das informações da saga do Rising, do vídeo anterior. Teve, na parte dos comentários, teve algumas discussões interessantes, algumas dicas que não necessariamente atendem ao meu problema, mas ele pode atender ao problema de você aí no futuro que estiver vendo esse vídeo, né? O pessoal ali deu umas lições de engenharia, onde dá para tirar algumas lições importantes, é disso que eu queria falar. Mas não só disso. Também queria fazer aqui uma apologia. Tem um canal que anda pipocando na minha timeline, é o canal Distro Linux. Então, o cara não é monetizado, vamos ajudar o cara a monetizar. Videozinho aí, qualidade, bacana. É mais uma alternativa de Linux, você quer só se informar, de repente você quer um review um pouco mais profundo, ou talvez não tão profundo, mas enfim. Tem o canal desse jovem aqui, se inscreve lá, deixa um comentário, dá um abraço, dá uma força pro tio aí. Não tá fácil, o YouTube tá complicadíssimo, não vai melhorar. Então vamos ajudar o pessoal que fala a nossa língua, né, que tem os nossos costumes, né, vamos ser custa nada. Então se inscreve lá, deixa um like. Beleza? É importante a gente fortalecer nosso ecossistema, tá? Eu sinto que a comunidade brasileira está muito fragmentada. A gente tem informações controversas vindo de lugares distintos. Então você vê canal de Linux defendendo software proprietário e, enfim, tem umas pegadas meio bizarras aí. Mas acho que sempre vale a pena a gente, independente da visão política do cara que está fazendo o canal, dar um apoio, porque quanto mais gente fazendo conteúdo, melhor. As ideias erradas a gente corrige com o tempo. A gente corrige com o tempo e ajudando os canais que têm as ideias corretas a crescer e se desenvolver, certo? A questão é, se não tiver canal para desenvolver, ninguém desenvolve, beleza? Então é importante a gente ter aí dar um apoio pra galera. Apesar de que o nosso jovem aqui, ele não quer ser perturbado, né? Primeiro, esclarecendo para vocês, deixa eu só botar um retorno aqui em cima, eu vou ficar olhando para baixo, parece que eu tô dormindo. Só para esclarecer para vocês, o que aconteceu com o computador no final dos contos, tá? Que diabo aconteceu? E o histórico também, da coisa toda. Dezembro comprei o computador, beleza? Comprei o kit Ryzen 9 top de linha com 4 pentes, 128 GB de RAM, mas é da Corsair. Corsair Vengeance, ele tem os tempos de acesso não muito bons, mas e o clock dele também não é lá essas coisas. É clock 26666, não é 3200. Ele é um clock baixo, é um clock adequado, por exemplo, para o meu primeiro Ryzen lá, o 1600X, né? Porque ele é um clock mais baixo, aquele processador não conseguia manter a estabilidade com um clock mais alto. Isso aí, então lá era mais baixo mesmo. Agora, para o Ryzen 5, Ryzen da linha 5000, é esperado alguma estabilidade com velocidade de 3200, tá? E, principalmente, um cara que é bem determinante nisso é a placa-mãe. Uma placa-mãe com chipset alguma coisa 20, ele não tem tanta capacidade de manter clocks mais altos, nem da memória, enfim, aquela coisa toda. Mas quando o chipset da placa-mãe é o 550, é esperado. Tá? Não tá dizendo não vamos dizer que é recomendável, vamos dizer que é esperado. Deixa eu ver se aqui não tem essa informação. Não é o FAT não tem essa informação, mas a placa-mãe tá ali. Ó. A B550 é uma B550 da MSI. Esse chipset é para aguentar clocks mais altos, é para aguentar overclock pra caramba. Não é uma placa 320, não. 550, beleza? Então é esperado que consiga manter o clock funcionando ali. Eu vi que o pessoal levantou dúvida, mas pô, você tem 4 pentes, o ideal, o estável para você não seria tanto. Essa máquina se comportou bem, cara, durante... eu não lembro exatamente quanto tempo eu fiquei sem nenhum problema, mas foi alguma coisa perto de um mês, mais ou menos, eu acho. Ou 3 semanas, pelo menos, que eu tive a máquina completamente funcional, com os 128 GB de RAM, e eu usando 128 GB de RAM, não é uma coisa que... eu tinha 128 GB de RAM e ficava usando 5. Não. Eu subi máquina virtual pra cacete aqui, montei rede, fiz o inferno. E codificação de vídeo, coisas que usam bastante RAM mesmo. Treinei, botei um monte de script de visão computacional, e queria ficar fazendo cache na RAM pra gastar menos tempo, essas coisas todas aí. Eu usei essa RAM. Inclusive eu usei com os FS, né? E os FS, quem conhece sabe que os FS, ele faz todo o cache na RAM.
Por isso que o pessoal recomenda, se você quer usar o ZFS, é bom você ter pelo menos 16 GB, porque ele vai querer usar a sua RAM para fazer cache de I/O. Isso é normal dele, ele vai querer fazer. Então, não é que eu não usei a RAM, não, eu usei muito o meu kit de 128 GB já. E aí começou a dar problema, mais ou menos perto de um mês ali, ou um mês talvez. Deu problema, eu demorei para identificar o problema, por quê? Eu cresci numa realidade onde memória RAM é um negócio que não dá problema, assim, tipo, sei lá, minha vivência pessoal, tá? Não vou falar por vocês. Eu comecei a minha carreira com informática, basicamente, num centro de reciclagem de computadores antigos. Mano, você pegava umas tranqueiras e duas coisas que raramente você via problema. Era CPU e memória RAM, era difícil, velho. Você via mais problema ali no computador na hora de montar, que ia dar pau, era placa-mãe, o HD, cabo, MOSFET estourado, a memória RAM mesmo, e o processador não era tão comum. Tá? Então, assim, na hora que eu começo a ver problema, o meu instinto me diz, não, cara, não pode ser a RAM. Porque a RAM é o negócio mais simples do mundo, cara. É um chip soldado, não tem peça móvel, não passa alta voltagem, supostamente não esquenta muito, o clock não é um fator de problema ali, enfim. Não tem uma densidade tão grande de componentes, né? Não passou na minha cabeça que era a memória RAM. Então eu fui aonde eu já tive problema antes. Eu já tive problema antes com a minha AMD, que tá aqui. Ela superaquece. Esse é um problema crônico dela. Todas as AMD 5000 alguma coisa tem esse problema. Isso é crônico. Principalmente a 5700. Né? A 5600 não, porque o clock não é tão alto. 5700 tem um clock mais alto, a XT tem um clock mais alto ainda, e o sistema de arrefecimento dele não é suficiente, ele não dá conta. Então você vê a GPU esquentando muito e ela desliga, e a pau trava, acontece alguma coisa. Então a primeira coisa que eu fui olhar, puta, será que é essa GPU? Pode ser, já tive problemas com ela antes, né? Então, não sei, mas não era o caso. Depois de passar alguns dias ali quebrando a cabeça frita no que poderia ser, e depois de rodar muito o main test, fazer muito teste, eu consegui isolar o problema em um pente específico. E depois de um tempo até esse pente ele não sobe mais. Você coloca ele isolado na máquina em qualquer slot, ele não sobe mais. Tá? Então esse pente morreu. E fiquei, sei lá, quantos meses aí, mais 3, 4 meses, com a máquina com 96 GB de RAM, porque o preço das memórias dispararam e eu tava esperando aparecer uma promoção para comprar mais baratinho para completar o pente que faltava. Eu até cheguei a encontrar esse pente, né, algumas semanas atrás. E eu não comprei, vacilei, acabei não comprando, mas deveria ter comprado. Ou não sei. Na verdade eu não comprei por quê? Porque eu comecei o processo de RMA desse pente aí de que deu pau em janeiro. Porque eu tava relutante, cara, de fazer esse processo, porque é na Kabum. A Kabum, ela é um pouco traumatizante a RMA, sabe? Eu não tenho tempo para parar para fazer as coisas que os caras exigem para você pedir uma garantia, sabe? E aí eu fiquei enrolando e postergando isso o máximo que eu pude. Aí apareceu um pente para comprar, mais ou menos com as mesmas características, a mesma latência, o mesmo clock, tudo igual. Só que aí eu falei, puta, vou entrar com a RMA. Só que aí eu descobri que pra entrar na RMA eu tinha que mandar o kit inteiro. Não era só o pente com defeito, tinha que mandar o pente bom também. E no final das contas, esse pente supostamente bom também pifou. E foi por isso que eu interrompi o processo. Porque ele também deu pau, cara. Essa é a real. Os testes que eu fiz, tá só pra. Aí o pessoal completa aí, tá? Mas leia nos comentários aqui. Nos comentários do vídeo, cara, vocês vão ver que tem. Principalmente os comentários do Creel. Esse cara é o cara do Regatta OS, se eu não me engano. Ou estou enganado. Christopher. Enfim, o cara manja. Ele dá umas sugestões, dicas assim. Ele falou um pouco baseado nas informações que eu dei no vídeo. Eu não dei muitas informações mesmo. Eu tava cansado pra caramba. Mas o negócio é o seguinte: o que eu fiz lá? Mas segue, depois dá uma lida no que esse cara escreveu. E tem um outro doido que escreveu uns negócios aí também, cara, legal. Como eu sou um idiota do coraçãozinho em todos, então vocês vão saber qual que é. Mas provavelmente eu acho que vai valer a meritocracia. A galera vai dar like nos que são mais relevantes. Ordena por like aí que eu acho que vai dar bom. O Crio deu umas sugestões, um outro carinha lá também deu, um avatar de anime. Ah, mas eu acho que foi no Twitter. Enfim, o lance é o seguinte: o que eu fiz de teste? Tinha 3 pentes de memória. Eu troquei os slots. Primeiro, eu testei as memórias isoladamente. E eu separei algumas ali. Tipo, uma sabia que estava boa. Isso aqui eu sei que tá bom. Rodei todos os testes aqui, rodei bem teste, não deu pau. E tinha outras duas que, quando eu fazia, dependendo de como eu colocava, não funcionava muito bem. Mas isoladamente, elas também passaram em alguns testes que eu fiz. No final das contas, eu consegui isolar um pente específico que, quando eu colocava em qualquer combinação, em qualquer slot, eu testei em todos os slots, tá? Eu tirei um dia para fazer isso. Então, eu fiz os testes em todos os slots. Eu testei praticamente todos os pentes em todos os slots. E depois eu testei de duplas em combinações que fazem sentido, são 4 slots, né? Então, eu fiz combinações ali para ver se não tinha nenhum tipo de problema mais interno ali. E depois eu fiz testes com os 3 pentes também, tá? E
o pente errado ele sempre dava pau quando aquele pente estava presente de alguma forma. Então, depois eu fiz alguns testes mais aprofundados naquele pente que eu suspeitava que estava com problema e realmente ele deu problema, tá? Demorou para pegar, é um negócio que é meio bizarro, mas demorou um pouco para pegar, mas depois ele pegou. E só aquele cara deu problema. Depois eu fui repetir os testes todos com os dois pentes que eu sabia que estavam bons, que passaram em todos os testes. Troquei slot, passei de lá para cá, aquela coisa toda, beleza. Eu já comprei esses pentes com um clock mais baixo, isso foi de propósito. Além do fato de eu economizar R$ 1.000 a compra, eu não confio muito no Ryzen, na controladora de memória do Ryzen, porque eu sofri muito no Ryzen de primeira geração com memória e velocidade de memória, então eu não fiz questão, até porque como eu não jogo nesse computador, FPS pra mim eu tô cagando, eu peguei um clock baixo que era para não ter nenhum tipo de problema, e a ideia dessa máquina, não, apesar dela aceitar overclock, eu não fiz overclock nela, mas disseram que a margem de overclock dela é pequena também, não é uma coisa que você faz muito overclock, a não ser que você tenha ganhado na loteria do silício, mas a ideia dessa máquina, ela já tem um turbo boost alto pra caramba, já bate ali, ela passa dos 4 GHz tranquilamente, não nem sente, e a memória 266 para mim tá ótima, porque eu preciso rodar em máquina virtual, não preciso rodar jogo e eu não tô fazendo benchmark com o computador também, então eu tô fazendo aqueles campeonatos de benchmark lá, não é o caso. A nota do Cinebench para mim não importa. É isso que eu quero dizer. Então não é uma questão de memória mais rápida, né? Que foi até uma questão que eu acho que o Creo levantou aqui. Então, mas não é o caso, né? Minha memória é 266. E aí levantaram. Teve alguém que levantou a questão da quantidade de memória. Porra, nessa quantidade de memória, cara, o Linux não é estável. Não. Parou, não precisa falar mais nada, né? Próxima página. Pula essa parte aí. A outra questionamento que fizeram foi: com hardware de PC doméstico, você não deveria esperar a estabilidade. Não deveria, mas eu entendo, por experiência própria também, que não é para você ter um negócio travando 5, 6 vezes por dia por causa disso. Não é normal, tá? Eu tenho, quem acompanha o canal mais tempo aqui, principalmente quem me acompanha no Twitter, aqui no Twitter eu jogo tudo em tempo real. Lá no Twitter, @liquid, com 2 U's e demudo. Lá tem provavelmente em algum momento só tem um print de um Gentoo meu com, sei lá quantos, acho que quase 2 meses de uptime. Gentoo, cara. Kernel que eu compilei ali, 2 meses de uptime. Não é pra dar problema, cara. Não é. Não foi essa máquina, tá? Não foi. Foi no meu Ryzen antigo. Que é hardware de PC normal. Normal. Tem nada demais ali. É hardware de PC normal. Então, meu, é normal. Eu já tive meu uptime de 6 meses, 8 meses em computador pessoal, assim, né? Em empresa, principalmente, onde o pessoal não fica ligando e desligando e a máquina tá sempre no break. Puta, velho, não tem porquê a máquina dar pau. Ah, mas pode ter um raio cósmico que muda o valor da memória. Tudo bem, tem problema. Aquele processo vai dar problema. Depois que rodar de novo, ele volta, sabe? Não é uma. Para o raio cósmico acertar exatamente aquele código que faz o sistema operacional travar, tem que ser um raio cósmico muito sniper, assim, sabe? O cara tem que ser muito bom. E ainda mais para ele acertar várias vezes ao dia o mesmo problema. Então não é esse o problema. O problema é o raio cósmico e eu não tô projetando não tô projetando foguete aqui também. Então não é um negócio que, tipo, uma falha na memória vai destruir o projeto. Não é. O que eu quero é ter um uptime normal, decente, sabe? Sei lá, não ter que ficar rebutando a minha máquina 5, 6 vezes por dia, que é o que tá acontecendo. Cara, em reunião com o cliente, cara. Eu tive 2 reboots em 15 minutos. Em reunião com o cliente. Eu falando com o cliente, de repente, congelava minha imagem lá pros caras e acabou. E minha máquina congelava aqui. E aí o pior problema não é isso, o pior problema é que ela não liga depois. E aí você vai ligar a máquina, ela fica dando pau ela fica dando pau de CPU, né? Que era o autodiagnóstico, acho que é um problema de CPU, e fica dando pau de CPU. Ele nem aponta que é a memória, ele aponta que é a CPU o problema. Parabéns, MSI. Então. Mas esse é o problema de problema. Esse é o problema natural de treta com memória RAM. Você não sabe de onde vem o problema, porque tudo usa memória RAM. Então, pra você ter uma ideia, eu travei na BIOS, cara. Tive pau na BIOS. Tipo, eu tava lá na BIOS configurando, congelou a BIOS, sabe? Por quê? Porque a BIOS está usando memória RAM. E aí ela calhou de jogar no endereço cagado. E é uma coisa que eu percebi também. Isso é isso muito claro para mim. Depois que começou a dar problema, a memória deteriorou muito rápido, né? Então era um negócio que, tipo, nos primeiros testes que eu fiz com a memória isolada, não deu problema nenhum. De repente, deu problema mais pro final. De repente, cara, tava dando problema no meio do teste, tá ligado? Já não era mais no final do teste, era no meio do teste, porque o teste é meio linear, né? Ele vai testando os bancos pela ordem, né, de construção. E foi deteriorando. E isso aconteceu com outro pente também. O outro pente, cara, ele passou nos primeiros testes, de repente foi ficando ruim, de repente, agora a máquina nem boota mais. Aquele pente, não importa o slot, ela não boota mais. O teste que eu não fiz, que foi até uma questão que o Creo mais uma vez levantou aí, e foi, cara, isso pode ser um problema de defeito na controladora de memória do seu computador. Então não é um problema do banco, é um problema
da controladora. Pode ser, mas esse problema eu não tenho como testar. Mas eu vou dar um jeito de testar, que é o seguinte: o meu Ryzen 1600X, ele tá com o meu irmão. E o que eu usei para montar o meu Home Lab aqui em casa, né, o meu TrueNAS, é um Ryzen 3200G, que é aquele lá que tem é uma APU, né, que ele já tem a placa de vídeo embutida. Que para gastar menos energia, eu coloquei ele, porque ele tem um clock baixo, e como não precisa de GPU, então ele fica lá de boa, gastando pouca energia. O problema é uma escolha mais racional. Só que a placa-mãe dele é uma placa-mãe 3200 chipset. Ela só aguenta até 64 GB de RAM. Então, quando eu coloco o pente de 32 sozinho, ela não reconhece nenhum pente. Dois pentes de 16 ela reconhece, um pente de 32 ela não reconhece. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no meu irmão, pegar esses pentes que eu tenho aí e tentar ligar lá. E aí, tentar ligar não. O que eu vou fazer? Eu vou rodar um main test no computador dele e ver se vai travar, se não vai travar. Se não travar, aí eu documento e jogo na mão da Kabum. Por quê? Porque eu tenho um setup que está matando a memória, ou deixa de reconhecer as memórias, ou sei lá o que diabo acontece. O fato é, de verdade, assim, isso eu não tô de sacanagem não. Nesses 20 e tantos anos que eu tenho de PC, inclusive a minha experiência, que foi muito rica, com reciclagem de computadores antigos, onde, tipo, todo dia eu montava 15, 20 PCs com Pentium 100, Pentium 2, Pentium 3, aqueles Duron, velho, Tom XP, todo dia, cara, montava. A minha caixinha de pente de memória defeituoso sempre quase sempre ficou meio que vazio, assim. Tipo, dificilmente eu tinha um pente de memória com defeito. Muitas vezes a gente até pegava lá os pentes que a gente tinha um sistema, né? O sistema que a gente fazia era o seguinte: a gente tinha etiquetas amarela, verde e vermelha. A etiqueta vermelha é defeito, ponto final. A amarela é suspeita de defeito, a verde passou em todos os testes. Então a gente tinha uma caixinha com as memórias, né? Então tinha uma caixinha de memória de determinado tipo, com etiquetinhas verdes, com etiqueta amarela e com etiqueta vermelha. Cara, a etiqueta vermelha sempre foi muito baixo, assim, tipo, era pouquíssimas memórias. A maior parte do que não era verde eram as amarelinhas. As amarelinhas, cara, dependendo do setup, ele funcionava, sabe? Às vezes era uma incompatibilidade com aquela placa, de repente alguma coisa que configuração, a gente não sabe, porque é máquina de doação, né? Você não sabe se o cara atualizou a BIOS, se é defeito, você não sabe. Tipo. Então não tô de sacanagem não, cara. Máquina minha que eu montei com problema de memória, primeira vez, velho. De verdade, não tô de sacanagem não. Primeira vez. Memória, primeira vez. O que eu levo em conta quando eu vou para memória? Eu não compro qualquer memória, né? Não compro qualquer memória, eu compro a memória especificada pelo fabricante da placa-mãe. Então, a placa-mãe falou que a memória é tal, tal, tal. Vou comprar a memória tal, tal, tal. Eu pego de um fabricante conhecido que eu gosto, que eu tenho confiança. E não é só uma marca ou outra, não. Eu tinha um pool de marcas assim, de confiança. E onde eu conseguia usar aquelas memórias e ficava tranquilo, que não ia dar problema. E nem essas memórias bonitas de gamer de hoje em dia, não. Aquelas memórias peladas, tudo placa verde e tal, não tinha nada. E nunca tive problema, de verdade mesmo, sem sacanagem, nunca tive problema. Eu tive muito problema com GPU, com processador. Processador eu tive problema por causa de overclock, né? Eu tenho um hábito besta de fazer overclock. E eu já cheguei a queimar uma placa-mãe, eu já queimei um kit, né? Foi placa-mãe e processador, por causa de overclock. Isso eu já consegui fazer. Mas estragar uma memória RAM, cara, nunca, a primeira vez assim que eu vi acontecer. E aconteceu, olha a coincidência, aconteceu no mesmo lote, na mesma caixinha. Deixa eu ver se eu acho aqui, vai. Esse aqui, tá? Esse cara aqui. Os dois, na nota fiscal, ele tem discriminado, né? O serial number de cada um desses caras aqui. Os dois são da mesma embalagem, os dois que deram defeito. Quer dizer, é muita coincidência dar defeito em dois pentes. Mais coincidência ainda é os dois fazerem parte da mesma embalagem. Ah, mas porra, nem é uma chance tão grande assim. Pô, sei lá, velho. Eu não acho que é besteira. Eu acho que, meu, eu só entro realmente se for desesperador. Tipo, não, o kit inteiro deu pau, beleza. Mas assim, pra provar que o kit inteiro deu pau, essa proposta, por exemplo, não, a controladora de memória, cara, como é que eu mostro isso pro cara, velho? Que o problema tá no processador ou na placa-mãe e não na memória. Imagina o tempo que eu vou gastar para provar isso. Então, assim, como eu não tenho tempo a perder, porque eu tenho mais o que fazer na minha vida, eu prefiro não fazer apostas erradas, né? E esse computador, como eu falei, foi uma aposta meio errada. Eu apostei na marca, no processador, porque eu tive uma excelente experiência com o Ryzen anterior. Não tem nada a reclamar. Eu tive uma excelente experiência com MSI também, tá ligado? Essa é a minha terceira ou quarta placa seguida que eu vou de MSI, não tenho problema, então, tipo, eu tô ficando velho, eu não tô mais aberto a ficar experimentando tanta coisa, sabe?
Eu vou no que funcionou, puta, provavelmente vai funcionar na próxima. E a diferença não é tão grande. Porra, é a mesma linha de processador, não é pra ter problema. Sei lá. Mas eu deveria, sei lá, de repente, porra, se tem bastante dinheiro envolvido no processo, quer dizer, porra, minha máquina parou, tenho prejuízos financeiros, é melhor apostar numa máquina mais robusta mesmo, comprar uma máquina de servidor. Como um colega falou aí, meu, parei de montar PC, agora eu deixo os engenheiros da Dell, da HP, para eles montarem o PC para mim. Mais ou menos essa é a minha filosofia também. Tipo, eu fiquei muito dividido com essa história, porque eu poderia ter montado no computador, vai ser muito mais caro, obviamente, mas pelo menos eu confio, eu abstraio essa questão do hardware da minha vida. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com o trabalho que eu tenho que fazer, porque o hardware enquanto ele estiver dentro dos parâmetros ali, ele vai atender, né? Mas é isso, gente. Eu fiz esse adendo justamente porque a maioria da galera que comentou não viu o vídeo até o final. Como previsto. Como previsto. A galera comentou no. Eu percebi isso, porque o Jorge Lucas, ele tava falando umas coisas pra mim, e aí eu percebi que ele tava vendo o vídeo enquanto ele tava escrevendo. Falei, mano, vê o vídeo até o final. Ah, putz, é mesmo. Então é isso. A galera não viu o vídeo até o final. E aí muita gente não entendeu que eu identifiquei o problema, separei e não tenho mais problema. O problema que eu tenho agora é que eu só tenho 64 GB de RAM. Esse é o meu problema. Eu queria resolver o mais rápido possível. Aqui, ó. Tô só com 64. Que eu queria resolver o mais rápido possível, porque tem umas coisas que eu quero fazer e eu não consigo fazer. Mas, de novo, né? Eu tenho sempre aquela insegurança, né? E se o pessoal tiver razão, se eu botar mais 2 pentes, começa a dar problema de novo? Porque o projeto é ruim, porque a placa-mãe é ruim, porque o processador é quebrado. Como saber, né? Estou filosofando a respeito disso. Vou pedir o RMA para Kabum. Se eles me mandarem outro kit, eu instalo e vejo o que acontece. Se eles mandarem o dinheiro de volta, eu penso como é que vai ser, tá? O que eu não quero fazer é botar mais dinheiro nesse setup. Eu já botei dinheiro demais. Eu extrapolei o meu budget para esse projeto aí. Para esse projeto não, para esse setup específico, eu acho que já gastei o que tinha que gastar. Tipo, meu, tá tudo aí, tudo é novo e é tudo do bom e do melhor. Não tem nada meia boca aqui. Como eu sabia que o processador era top de linha, tudo em volta tem alguma qualidade. Porque não tem como você manter um processador desse estável numa placa-mãe barata. Então, a placa-mãe que eu coloquei não é top de linha. Porque a top de linha, ela tem algumas coisas que para mim não tem valor. Tipo, tem um Wi-Fi embutido. Puta, mas é um Wi-Fi que não é compatível com Linux. Pra que eu vou querer essa merda? Tem o Bluetooth, não sei o que lá, mas o Bluetooth não funciona no Linux também. Então, por que eu vou querer? Tem os esquemas de diagnóstico com telinha OLED. Não, da hora a vida, pra mim não faz diferença. Eu quero a qualidade de componente, não quero frescura. Então, assim, eu não coloquei a top de linha, mas eu coloquei a top de linha no nível de componentes, cara. Em termos de componente, VRM, essas coisas, capacitores, tudo aqui é equivalente ao que tem nas placas top de linha, que é R$ 1.000 mais caro do que eu paguei essa aqui. Mas essas placas top de linha, as top, elas têm recursos que para mim não tem valor. É um controlador específico para RGB. Whatever. Eu quero para mim a qualidade de componente. Qualidade de componente tem aqui? Tem, então beleza, essa aqui que vai ter. A mais barata, a versão inferior dessa placa já não tem. Ela já não tem dissipadores tão bons, os VRMs não são tão bons, os condensadores não estão tão bons, os capacitores não estão tão bons. Então, esse é o critério que eu levei. Então, assim, tudo aqui, cara, para não dar problema, velho. Eu não economizei nessa máquina justamente para não ter problema. Só que, ao que tudo indica, o mercado gamer, ele tá com um padrão mais baixo agora, né? Aliás, só existe o padrão gamer. PC doméstico virou PC gamer, né? Virou um nicho, né? Isso é uma coisa até que eu conversei. O ID, eu gosto de falar do ID, porque toda vez que eu falo do ID aqui, ele fala, pô, você falou de mim de novo. O PC gamer, ele tá virando um nicho. O PC doméstico, ele virou um nicho. Porque a galera normal, assim, tá usando tablet celular, no máximo ali um notebook, por uma questão de ergonomia mais do que por questão de software. E o PC torre mesmo, gabinete, cara, ele tá raríssimo. Doméstico não tem. O que tem é gamer. Por isso que tem tanto RGB, todo esse apelo gamer e tal. A questão é que se antigamente existia uma certa qualidade, um padrão de qualidade, agora, como o PC gamer fica obsoleto muito rápido, a galera não tá mais esticando tanto assim a qualidade. É uma possibilidade, tá ligado? Tipo, por que eu vou dar garantia de 8 anos se daqui a 2 anos os caras vão mudar a resolução do monitor e subir o padrão de FPS e o cara vai ter que trocar a porra toda? Besteira, tô dando qualidade pra um cara que não vai usar.
E de repente, por isso eles estão diminuindo a qualidade. É mais ou menos a ideia do que está acontecendo com o HD. Não sei se vocês perceberam. HD está durando menos. Quem está dizendo isso de forma científica é um data center. Eles compram HDs de diversas marcas e eles montam um relatório do hardware que pifa todo ano. E os caras perceberam que nos últimos 5, 6 anos, a média de vida de um HD é de 2 anos agora. Tipo, antigamente era mais. Então os HDs mais novos estão durando menos. Por quê? Porque nichou, cara. O mercado de HD agora não é mais o mercado de quem precisa de um HD confiável. Quem precisa de um HD ou é para fazer backup, ou é para ficar aquele bagulho de câmera. Se você perdeu o dado, perdeu. Não tem importância. Não precisa de qualidade. Você precisa de preço. E os caras adotaram essa merda. E aí você tem aqueles padrões de HDs Enterprise, que são aqueles padrões mais antigos de HD. Então aquele HD barato, aquele HD médio que você comprava 10 anos atrás, é o novo HD Enterprise que é super caro agora. E que tem a mesma qualidade antiga. Porque os HDs mais baratos agora são HDs que não duram mais. Né? E eu tô com uma bomba dessa aqui. Tô com duas, inclusive. Que eu já vi que já vou ter que trocar também. Já, tipo, daqui a um ano e pouquinho. Como tá no NAS e como tá em RAID, ele vai dar um jeito de me avisar antes de explodir. Então eu vou ter tempo. Mas agora essa é a realidade. Então eu imagino que talvez com hardware de PC gamer esteja acontecendo a mesma coisa. E se é isso que está acontecendo, não tem para onde fugir. Se eu quero ter um computador mais poderoso em casa, eu vou ter que lidar com o fato de que eu tenho que comprar uma workstation como aquela HP lá que eu estava namorando, ou um Dell, enfim, alguma coisa assim. Talvez seja isso. Não dá para saber. Nessa, não dá para saber não. Observaremos, tá? Mas de novo, gente, um agradecimento especial aí para vocês que viram o vídeo até o final. Para quem não viu o vídeo até o final, veio o vídeo agora em ordem reversa. Então vocês obrigatoriamente viram o final do vídeo anterior. Então acho que o próximo vídeo eu vou botar o final desse vídeo aqui, que para garantir que vocês vão ver o final desse vídeo. E mais uma vez, agradecimento especial a todo mundo que comentou e deu pitaco no Twitter. Eu tive muito suporte do pessoal me dando ideia e tal. E eu acho isso muito. Às vezes eu nem falava nada. O cara tava escrevendo os negócios ali que era tão da hora. Eu falei, mano, se eu falar pro cara que eu já fiz esse teste aqui, o cara vai parar de escrever e eu não vou escrever esse negócio. Então deixa o cara escrever. Então tem muita coisa aqui que tá aqui que se você ler você vai aprender alguma coisa. E esse, afinal de contas, é o objetivo do canal, né? O objetivo do canal, além de tudo, é propiciar um ambiente bacana de pessoas debatendo e compartilhando conhecimento. E todo mundo tem conhecimento para compartilhar. Eu sou Paulo Freireano, eu acho que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar. Então todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, e às vezes a pessoa dá uma informação meio torta, mas não tem problema, porque é um começo de ideia que depois a outra pessoa pega e melhora, e aí aquela ideia que era meio torta acaba se acertando e vira um conhecimento bacana para a comunidade, e é assim que funciona. Comunidades são assim mesmo, normal, beleza? Todo mundo compartilha o que sabe e aos poucos a gente vai se aproximando das melhores aproximações e táticas para resolver os problemas. Não é assim que funciona o software livre, gente? Software livre é assim, cara. O cara começa com um código ruim, a outro cara vem e fala, porra, dá pra fazer melhor aqui, papapá. Aí o outro chega e, porra, né, da hora a vida, mas seria legal se tivesse botão azul. E aí, quando você tem ali um produto construído com a coletividade, né, que é a parte da hora aí do Linux. Né? A parte mais legal do Linux é essa parte que a galera tá ignorando hoje em dia. Porque toda vez que você abre mão da sua liberdade para usar um produto que supostamente é superior, ou supostamente resolve mais a sua vida, né, você tem essa consequência, né? Você tem essa amarra. Toda decisão tem uma consequência que você fica amarrado a ela, atrelado a ela, né? Então, tipo, quando você consome produtos de uma determinada marca, você, de certa forma, compartilha a responsabilidade por qualquer atrocidade que ela fizer. A única atrocidade que a comunidade de software livre produziu nesses últimos anos, todo mundo sabe que foi o Gnome 3. Tchau pra vocês, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou.